Há muito tempo atrás, numa galáxia distante, a Editora Abril trazia pra gente as histórias de Guerra nas Estrelas, produzidas pela Marvel. Comigo com detalhes, depois da vinheta. Fala, fãs de Star Wars de todos os recantos da galáxia, você está no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico do assunto são as histórias em quadrinhos. Você ainda não faz parte dessa nossa família? Clica aqui no botãozinho de inscrever, aciona o sininho, aí você não perde mais nenhum vídeo novo, todos sempre com essa pegada nostálgica aqui no canal. Hoje a gente vai falar de Guerra nas Estrelas, que é como a gente chamava Star Wars quando foi lançado aqui no Brasil. Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, aquela saga cósmica de George Lucas, dispensa explicações, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem são os personagens. E aí, vamos voltar então aqui, década de 80. Star Wars já tinha sido publicado pela editora Block, inclusive eu já gravei aqui no canal um vídeo sobre essa edição especial, você pode conferir nessa cartelinha aqui, mas depois teve um grande hiato de publicações dessa adaptação da Marvel, né, que foi uma estratégia do George Lucas para, vamos dizer, dar um up nesse lançamento da primeira episódio da saga, que foi lançado nos cinemas, e mudou o conceito da cultura pop para sempre, inclusive para mim, né, porque eu tinha 7 anos, eu fui ver esse filme no cinema e mudou a minha vida quando isso aí aconteceu. E aí o que acontece? Ele vai licenciar tudo que é possível, bonequinho, livro, etc., jogos, e aí junta-se com a Marvel para produzir essa série de quadrinhos. A primeira adaptação de quadrinhos da série foi feita justamente pela Marvel lá na década de 70. Então a gente tem no Brasil essa publicação da Block, que é uma publicação em formato magazine, onde saiu todo mundo colorido de tudo quanto é maneira diferente. O Darth Vader, por exemplo, era verde, azul, amarelo, era uma doideira. E aí tem esse ato, a Editora Abril então pega para publicar Guerra nas Estrelas no Brasil, só que eles pulam toda a parte da primeira fase, né, que é entre o episódio 4 e o Império Contra-Ataca. E tudo isso aí foi pulado pela Editora Abril, eles começam a publicar justamente a partir do Império Contra-Ataca. Essa adaptação é muito boa. E sai aqui, ó, no gibi do Hulk, esse gibizinho aqui começa a publicar. Só que as histórias que a gente vai ver hoje não são essas, porque eu pensando aqui como é que eu ia trazer para vocês essas histórias de Guerra nas Estrelas, eu achei melhor ir para histórias que são inéditas para muitos dos fãs, porque Império Contra-Ataca basicamente todo mundo já conhece. Você pode ver no streaming hoje você encontra toda a saga de Guerra nas Estrelas. Então eu achei melhor, como a adaptação é muito bem feita e é praticamente cada frame do quadro filmado novamente, é muito, muito, muito perfeito. Aí você, cara, a gente vai contar a mesma história novamente. Então o que eu decidi fazer? A gente vai pegar a partir da próxima edição, né? Então aqui a gente vai ver Star Wars número 49 e a Star Wars 50, que é uma edição especial dupla. Todas trazendo histórias inéditas com os personagens, inéditas no cinema, né? Com os personagens. E você vê só que enrascada que esses caras se meteram, porque eles tinham que contar histórias novas com esses personagens, porém não podia ter uma grande modificação, ninguém podia morrer, ninguém podia, entender? Tinha que ser exatamente do jeito que eles pegam o Império Contra-Ataca, eles têm que entregar a partir da adaptação do Retorno de Jedi, né? Então os personagens não podiam ter uma modificação muito grande, tinha que ser mais ou menos contar histórias que fossem interessantes e que o fã sabia que não ia ter grande mudança, porque ficou claro no final de O Império Contra-Ataca que ia ter mais filmes da série, né? Até então, os 3, e concluiria assim essa trilogia, mas isso é assunto para outro vídeo. Então agora você vai conferir comigo esses dois clipes que eu gravei da adaptação da Guerra das Estrelas pela Marvel. A arte é sensacional, Tom Palmer na arte final, você tem Al Williamson, você tem o Walt Simonson, você tem uma galera de extrema qualidade produzindo esses quadrinhos, e você confere o resultado aí comigo. E no final, fica até o final, que tem sempre aqueles avisos bacanas para vocês aí no final do vídeo, tá bom? Vai daí, divirtam-se! A primeira história de hoje foi publicada na revista O Incrível Hulk número 29, lançada pela Editora Abril em 26 de novembro de 1985, e que traz a história publicada originalmente Star Wars número 49 de 1981. O roteiro é de Mike W. Barr, desenhos de Walt Simonson, arte final de Tom Palmer, letras de Milton Morize e cor da Cleusa Costa. Uma nave se aproxima de um planeta. Em seu interior, os líderes da rebelião, a princesa Leia e o comandante Skywalker. Eles são auxiliados pelos droides R2-D2 e C3-P0. A missão: converter todo um setor da galáxia contra o Império,
a favor dos rebeldes. Eles buscam sinais de socorro naquele planeta remoto. Pousando em uma clareira, Luke sai em busca da nave que havia emitido o sinal de socorro. Ele é surpreendido por uma criatura gigantesca, aciona seu sabre de luz, decepando a mão da criatura. Porém, para sua surpresa, a ferida cicatriza imediatamente e o monstro avança em seu ataque, até que um raio impede a criatura. O homem se identifica. Ele é o príncipe Daniel, o responsável pela emissão do sinal do socorro. Ele conta o motivo de seu isolamento naquele planeta. Anos atrás, as forças imperiais invadiram nosso palácio e assassinaram meus pais. Como único simpatizante do Império, meu irmão foi poupado. Apesar de ser o legítimo herdeiro do trono, fui obrigado a fugir com minha noiva. Ele conclui dizendo que sua noiva morreu no acidente, e ele ficou ali, isolado, com Jedediah, essa criatura que com o acidente acabou ficando com problemas mentais. Ele acredita ser o último Jedi. Luke e Leia então fazem o resgate do príncipe, seu companheiro, e o levam de volta a seu planeta. Na viagem, Leia demonstra afeição pelo belo príncipe. Finalmente a nave alcança Velmor, e eles chegam a tempo da cerimônia que iria coroar o irmão do príncipe como novo regente. Da nave saem Nimrod, Luke e Leia disfarçados, além de Jedediah. O príncipe clama que a cerimônia seja interrompida, afinal ele é o verdadeiro herdeiro e o legítimo príncipe de Velmor. O príncipe então apresenta Luke e Leia disfarçados, Luke como se fosse um mercenário e Leia como se fosse sua noiva Lauren. O plano de colocar o Império no poder naquele local fica abalado. Após alguns exames que confirmam a identidade do príncipe, fica decidido que ele então será coroado o próximo regente do planeta. É convocada então uma grande cerimônia e uma festa em honra da volta do príncipe. Luke é desafiado para um duelo. A justificativa é que tudo faz parte de uma cerimônia e uma tradição do local. Luke aceita, porém finge estar perdendo o combate. Ele não quer despertar suspeitas dos oficiais do Império que estão por ali. Mais tarde, ele recebe a visita da tenente representante do Império. Ela diz que já conhece a verdade sobre Luke. Pesquisando nos registros, não achou ninguém com o nome de Marcos. Ela diz que poderia denunciar Luke, porém, diz que tudo pode ser esquecido se o mercenário Marcos assassinar o príncipe e sua noiva. Ela diz que pode recompensá-lo de diversas maneiras. No entanto, tudo passa de um complô para recolocar o irmão do príncipe no poder e assim garantir o domínio do Império naquele setor da galáxia. Em uma tramóia dentro de outra tramóia e dentro de outra tramóia, todos querem o poder, incluindo o atual regente do planeta. Luke então decide avisar tudo o que está acontecendo para Leia. Ele sai às escondidas e vai até o aposento da princesa. Porém, ao chegar lá, vê que Leia se apaixonou de verdade pelo príncipe, que pede a mão dela em casamento. Luke se afasta da cena. O dia seguinte seria marcado pelos preparativos dos jogos que precedem a coroação do rei. No meio de toda a agitação, Luke procura Leia e conta o que está acontecendo. Enciumado, diz que viu a cena de Leia com o príncipe. C3P0 e R2D2 tentam obter algum tipo de tratamento ou cura para Jedediah. O médico droid, no entanto, diz que isso é impossível, a extensão dos danos é muito grande. Os jogos se iniciam. A cerimônia de coroação está chegando. Durante uma pausa nos jogos, Luke resolve se revelar a tenente, porém, ele acaba sendo interceptado pelo regente, pelo irmão do príncipe. Luke aciona seu sabre de luz, e a tenente então liga os pontos. Eles são Luke e Leia, os líderes da rebelião. Luke então consegue fugir do trio de atacantes, se embrenhando em uma mata fechada. Ele está desarmado e em menor número. É hora de traçar uma estratégia para sobreviver. Acalmando-se, se concentrando, Luke começa a invocar a força. Através da força, ele quer reconhecer a posição de seus inimigos. No entanto, longe de lá, Jedediah acaba recebendo as ondas mentais da força de Luke. Sentindo-se convocado, a criatura parte em auxílio do jovem Jedi. Um feroz combate acontece enquanto Jedediah chega ao auxílio de Luke Skywalker. Ele estava sob a mira da tenente, que antes de atirar, é surpreendida pelo Jedediah. Ela se vira e um tiro de blaster põe fim à vida da criatura. Ao longe, Luke observa o sacrifício de seu amigo e, com o sabre de luz, dá cabo do traidor e nocauteia a tenente. Ao final da aventura, Luke e Leia vão partir
deixando um aliado naquele setor. Mas antes de entrarem no hiperespaço, Luke lança o corpo de Jedediah em um foguete túmulo, prestando a ele as últimas honras. Que a força esteja sempre com você, Jedi. Termina aqui a primeira história de hoje. A segunda história de hoje foi lançada na revista O Incrível Hulk número 31, lançada pela editora Abril em 26 de janeiro de 1986, e que traz a história publicada originalmente em Star Wars número 50 de 1981. O argumento é de Art Goodwin, a arte Wal Williamson, Tom Palmer e Walt Simonson, letra de Zé Luiz e cor de Sérgio Vilela. A Millennium Falcon escapa de um ataque coordenado dos TIE Fighters. No comando, Lando Calrissian e Chewbacca. Eles estão em menor número e os caças prestes a interceptar a fabulosa nave rebelde. Porém, para a surpresa de Lando e de Chewbacca, uma nave rebelde aparece naquele setor remoto da galáxia. Leia está a bordo. Ela pede para que Lando abandone a busca por Han Solo, congelado em carbonite desde os eventos de O Império Contra-Ataca. Ela diz que tem uma notícia terrível. Após salvar o amigo do ataque dos TIE Fighters, eles chegam até Golrat, o local aonde as forças rebeldes estabeleceram uma nova base, desde que o Império destruiu a base rebelde no planeta gelado de Hoth. A nova base fica dentro da cratera de um vulcão, abastecida pela energia da lava. Eles se apressam até o setor médico. Luke Skywalker apresenta sinais da chamada febre escarlate. Essa praga está contaminando diversas pessoas por todo o setor da rebelião. Leia associa o início da praga à presença do Império naquele quadrante da galáxia. Ela conta o relato do que havia acontecido. Após a aparição de um solitário cruzador espacial naquele quadrante, o comandante Skywalker determinou uma busca. No interior do cruzador, os rebeldes encontram os imperiais mortos, todos com os mesmos sintomas, os olhos sangrando. Um dos pilotos de Luke aparece com uma estranha joia nas mãos. Ele havia encontrado o artefato no laboratório da nave. O soldado então começa a passar mal, assim como todos os demais membros daquela patrulha. Eles chegam à conclusão que a joia deixada a bordo é a origem da praga. Sem terem certeza de como agir, deixam a nave à deriva enquanto traçam um plano para trazer a cura a Luke e aos demais infectados. Leia então revela a Lando o verdadeiro motivo pelo qual havia buscado ele e Chewbacca. Ela conta que Han Solo havia contado uma vez sobre uma aventura dele com Chewbacca em busca de um par de joias, muito semelhantes à encontrada no cruzador espacial. Com o auxílio de C-3PO, Chewbacca vai contar essa aventura. Han Solo e Chewbacca estão escapando das forças imperiais. Após uma missão para os rebeldes, os dois estão sendo caçados por toda a galáxia. A dupla então resolve se esconder em um pequeno planetoide. Sua esperança é que, em meio ao enorme tráfego de naves daquele planeta, eles passem desapercebidos pelas forças imperiais. Misturando-se à população local, eles vão em busca de um bar. Porém, em uma emboscada num beco escuro, ambos são atingidos por uma figura encapuzada. Mais tarde, a dupla desperta numa prisão. Um androide que também está naquele local conta que eles haviam sido recrutados como tripulantes daquela nave que iria em direção à Nebulosa Vermelha. Han Solo retruca, mas isso fica fora da galáxia, numa área desconhecida. O pequeno droide diz que por isso mesmo eles haviam sido recrutados. Então eles conhecem o responsável por sua abdução, Klisk, o comandante da nave. Ele diz que se os rebeldes colaborarem, serão regiamente recompensados. Porém, se tentarem a fuga, dizendo isso, aciona uma carga iônica que derruba Han. Ele então conta o propósito de sua missão. Em um templo existem um par de joias que podem tanto curar como amaldiçoar as pessoas. A viagem, no entanto, não vai ser fácil. No caminho até a Nebulosa Vermelha, eles enfrentam um campo de asteroides. Han Solo assume o comando da nave e consegue evitar a colisão com os gigantescos asteroides. Finalmente eles atingem seu objetivo. Pousando numa pequena lua, vislumbram ao longe o castelo, que contém o templo aonde estão as joias. Com a promessa de saques riquíssimos, os demais membros da tripulação partem em direção ao templo. Han Solo e Chewbacca têm outra ideia. Eles esperam o primeiro grupo de ataque passar e se dirigem na moita
diretamente para o templo. Han não se importa com saques, ele quer encontrar uma maneira de sair daquele local. E pensa que, se tiver as joias antes dos demais, essa pode ser uma boa maneira de barganhar. Han e Chewbacca chegam até o templo. Eles pensam estarem sozinhos, porém 3 outros mercenários os seguiram. Quando tudo parece perdido, Han Solo e Chewbacca recebem uma ajuda inesperada. Uma imensa e assustadora criatura sai por trás das colunas, atacando os inimigos da dupla. Chewbacca pede para que Han Solo desista de tudo e que eles fujam imediatamente. Han, no entanto, tem outros planos. Ele quer aproveitar da confusão para pegar as joias. A criatura se vira para Chewbacca e, com um grunhido ameaçador, pega o Wookiee como se fosse um boneco. O sacerdote do templo explica que aquela é a última criatura de sua espécie e, ao avistar o Chewbacca, pensou que talvez fosse um bebê. Han Solo faz troça do amigo, mas pede para que ele tenha paciência. Enquanto o monstro está ocupado com Chewbacca, ele vai, com as joias, negociar a sua fuga de lá. Porém, as negociações não vão bem. Klisk arma para Han Solo, pede as joias e diz que vai programar uma rota diferente para fugir do planeta. Ele então abandona Han e Chewbacca. Junto do sacerdote, então, ele se aproxima de uma grande tela. O sacerdote explica: aí está o grupo de Klisk que atingiu seu objetivo. Nós até os isolamos para que eles não mais se destruíssem, mas não adiantou. Eles acreditavam cegamente que nosso destino era perecer junto com o resto da galáxia, quando ela se desintegrou muitas eras atrás. Quando passamos a acreditar que foram as pedras gêmeas que nos protegeram do cataclismo, Klisk e os outros decidiram destruí-las, para que a nossa raça não desobedecesse o destino cósmico. E hoje eles tiveram sucesso. Han, no entanto, explica que não entregou as joias de verdade para Klisk. Um dos mercenários havia tentado roubar a joia escondida por Han e acabou morrendo. As joias não deviam ser separadas. Elas então retornam para o seu local no templo. A paz está restaurada à nebulosa vermelha. Terminando seu relato, os amigos são surpreendidos por uma notícia terrível. Luke havia sucumbido à praga vermelha. Leia, Chewbacca e Lando partem em uma missão desesperada. Eles têm esperança de encontrar ainda a outra joia. As duas, novamente unidas, talvez tragam a cura para Luke. No caminho são surpreendidos por uma nave fantasma abandonada. Eles resolvem parar para investigar. Acoplando a Millennium Falcon aos destroços da nave fantasma, Leia e Lando, usando trajes espaciais, fazem uma varredura na nave, em busca de alguma pista. Ao adentrarem na nave, descobrem a população acometida da peste vermelha. A dupla então é surpreendida por um robô fortemente armado. E, por trás de tudo, Domina Tag, uma antiga inimiga de Luke Skywalker e de Darth Vader, em histórias anteriores da série Guerra nas Estrelas em quadrinhos. Ela explica que tudo havia sido um plano para destruir tanto os rebeldes quanto os imperiais, os quais ela julga terem sido responsáveis pela morte de seu irmão. Ela então ordenou a busca pelas joias e obrigou o sacerdote a explicar os poderes das gemas. No entanto, sua nave foi abordada por um cruzador imperial. Os imperiais conseguiram pegar uma das joias, enquanto o sacerdote ficou com a outra. Separadas, as joias iniciaram o processo da praga. Após um breve combate, Lando e Leia levam a melhor e acabam capturando Domina. Ela então vai explicar a estranha origem dos poderes da joia. Tratam-se, na verdade, de entidades vivas, formas de vida de outra parte do cosmos, lançado aqui pelo cataclismo que criou a nebulosa vermelha. Elas são como um casal. Enquanto estão juntas, irradiam fluidos positivos, que influenciam quem está perto. Porém, separadas, os fluidos se tornam negativos e causam dor e angústia. A esse efeito que chamam febre escarlate. As joias, então reunidas, são levadas para a nave, e a força curadora delas trazem de volta à vida Luke Skywalker, que na verdade estava numa espécie de animação suspensa, causada pela força. Termina aqui a história de hoje de Guerra nas Estrelas pela Marvel Comics.
Você gostou? Você gosta dessa saga Star Wars? Você gosta de Guerra nas Estrelas? Eu sou apaixonado por isso, cara. Como eu falei, mudou a minha vida, né? Foram dois filmes que eu acho assim, que mudaram a minha vida, assim, quando eu era muito pequenininho, 7, 8 anos. Um foi Guerra nas Estrelas, que eu saí de lá mesmerizado, apaixonado, desenhando os personagens, desenhando as naves. E o outro foi Superman, também de 79, né? Então aquilo ali também, cara, meu Deus do céu, que impacto que teve na minha vida. E aí, também saía desenhando todo mundo, copiando. E aproveitando que o assunto aqui, falando de desenhar, né? Você quer criar esses personagens, criar personagens tão legais, assim, criar sua própria saga fantástica, seja de ficção científica, seja de super-heróis, seja de terror. Então fica o meu convite, reforçando, vem estudar comigo no curso Desenhando Heróis. Aproveita a promoção do preço que está aí reduzido, está R$100 mais barato. E você pode, porque se você colocar na ponta do lápis, que sai centavos por dia. O curso são 2 anos de duração. Você tem mais de 160 aulas, né, gravadas, com apostilas em PDF, você tem um suporte dado lá no grupo secreto dos alunos no Telegram e você tem ainda 15 dias de garantia para experimentar tudo isso que eu estou falando com risco zero. Então aproveita, ó, na descrição desse vídeo tem um link e vem fazer parte junto com os outros amigos que já estão aproveitando aí, relaxando e desenhando todos os dias. Domingo é sempre um dia muito bom para iniciar uma nova atividade super prazerosa, relaxante e estimulante como é o desenho. Então tá feito o meu convite aí. Agora aqui, o que vai ter no canal? Já está feita a curadoria da semana todinha. A gente volta amanhã no quadro Mestres do Terror, falando dessa revista aqui, que é raríssima, Calafrio número 10. E a temática aqui vai ser Casais no Perrengue. A gente vai ter 2 histórias de terror envolvendo casais passando um perrengue, as duas desenhadas por artistas diferentes, com equipes criativas diferentes, mas se você quiser saber mais, você tem que vir aqui amanhã, segunda-feira, a partir das 6h15. Acende a luz, liga o vídeo, não fica com medo não, que as histórias são muito boas. Lembrando que o quadro Mestres do Terror é sempre com quadrinhos feitos no Brasil, brasileiros produzindo quadrinhos de terror aqui e sempre com extrema qualidade. Na quarta-feira, falando em qualidade, a gente tem mais um capítulo da melhor, anota que eu estou falando, hein? A melhor coleção sendo publicada no Brasil hoje em dia, Ken Parker. Sem dúvida nenhuma, é um benefício que você faz para você adquirindo essa coleção, que é maravilhosa, e a gente vai ver aqui, como eu prometi, toda a coleção coberta. Se você quiser verificar os números, que já tem número que já mais para frente, tem número anterior, tá tudo aqui, eu estou tentando botar em ordem. No final você vai ter uma playlist completinha com a coleção do Ken Parker, que isso aqui é muito bom. Quarta-feira no quadro de lançamentos e sexta-feira a gente tem Pérolas Escondidas novamente aqui no canal, sempre fazendo aquela dobradinha, Pérolas Escondidas com o lado B. Essa semana é a vez de Pérolas Escondidas. A gente vai ver uma história que é muito interessante, muito bem escrita, de um personagem que não deixa de ser lado B. A gente vai ver o Evangelho do Coiote estreando O Homem Animal com o roteiro do Grant Morrison. Isso é sexta-feira. Fica comigo aqui no canal. Lembrando que a gente tem também muita playlist de desenho. Você pode desenhar comigo aqui no canal mesmo. É só explorar as playlists de desenho aí. E lembrando que eu também estou todos os dias nas redes sociais. Você pode escolher aqui, ó, na descrição do vídeo, a rede social de sua preferência e me segue por lá também. E por último, se você quiser dar um confere, ler os meus quadrinhos autorais de graça, dá um pulo lá no site do Salomão Ventura. E se porventura quiser comprar algum, eu mando autografado para sua casa. Beleza? Fico por aqui, que a força esteja com vocês e até a próxima. Tchau!